as tempestades, elas são inevitáveis. Isso é uma afirmação. Muitas vezes as pessoas elas acabam fazendo perguntas para elas mesmas, e talvez você em algum momento da sua vida tenha se perguntado: por que será que isso está acontecendo comigo? Ou por que está sendo desse jeito? Será que sou eu? Né? E aí as pessoas muitas vezes acabam sofrendo e perdendo um grande tempo tentando entender o porquê das coisas. Mas quando, na verdade, nós precisamos, o primeiro passo para poder avançar e sair de uma tempestade, é entender que quando você está no mar, queridos, a tempestade faz parte o tempo todo. Então, quando nós temos esse entendimento e a palavra nos traz uma direção em relação a isso, a gente começa a dar um primeiro passo. Olha só o que diz em Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. E ao que jura, como também ao que teme juramento. É muito comum a gente até justificar algumas situações. Nossa, mas isso aconteceu com fulano é tão bom. Como se as pessoas que são boas não merecessem passar por situações difíceis. Mas o que a palavra nos diz é que a situação difícil e o dia mal, ela acontece para qualquer pessoa, queridos. A diferença está em você identificar quem está ao seu lado no dia da tempestade. E aí você fala, mas será que isso mesmo? Jesus morreu na cruz, ressuscitou e a gente está sujeito a tempestades mesmo assim? A palavra diz em João, capítulo 17, versículo 15. É uma oração que Jesus está fazendo a Deus pelos seus discípulos, ou seja, para mim e por você. Pode pensar que era só pelos apóstolos que estavam ali logo sendo enviados, e não. A oração que Jesus fez naquele dia é uma oração para a minha vida e para a sua vida, amém? Ele diz assim, ó, no capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tireis do mundo, mas que os guardei do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Você crê que a palavra de Deus é a verdade sobre a sua vida? Então tome posse, porque o Senhor vai falar conosco hoje de forma sobrenatural. Amém? Um dos grandes frustrações que as pessoas têm, enganos, é que elas acham que a vida delas vai ser uma vida sem desafio. E até muitos passam por isso depois que começam a ter uma caminhada com o Senhor, porque eles acham que quando a gente começa a ouvir a palavra, simplesmente os problemas desaparecem. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina que não. Os problemas, eles vão continuar. A diferença é que a gente não vai se abater como nós nos abatíamos antes de conhecê-lo. Antes, um pouquinho desse texto, antes de Jesus orar, Ele falou para os seus discípulos, lá em João 16:33, Ele fala isso para os discípulos. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passarão por aflições. Mas tenham coragem, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, essa é a certeza que você tem que ter para a sua vida, amém? Nós estamos firmados em Jesus. Jesus venceu o mundo e Ele é aquele que nos traz paz. Se nós dependermos e buscarmos as coisas na nossa força, no nosso entendimento, a chance que nós temos de sofrer, de ser abatidos é muito grande. Tem muita gente que fala assim, aconteceu uma situação, a pessoa arriou. Ouviu esse termo? Quem tem um pezinho no Nordeste conhece, né? É a pessoa que mais... aconteceu alguma coisa, ela já fica abatida, ela já fica cabisbaixa. E muitas vezes é porque ela não tem entendimento sobre o conhecimento da palavra e as promessas que Deus tem. A tempestade, ela pode acontecer em qualquer área da sua vida. E para poder mostrar que é importante, que nós temos aí o respaldo da palavra, para que a gente possa caminhar e viver de uma forma segura, né, e ultrapassar por esses limites, nós temos uma parábola que Jesus contou, né? Jesus estava falando no Sermão da Montanha para os discípulos, e lá no finalzinho, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24, ele traz um ensinamento para a gente poderoso, queridos, que está aí alinhado com o que o pastor Adão ministrou agora há pouco, né, sobre nós cumprirmos a palavra, amém? Em Mateus 7, 24 diz assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram o vento e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas palavras, minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Quando Jesus ele fala sobre isso, tem uma outra versão que fala sobre os ventos baterem contra, né? Eles foram contra a casa, e a casa destruiu. Quando nós falamos sobre tempestades e sobre esse cenário de tufão, entre outras coisas, é difícil muitas vezes para nós aqui no Brasil termos a dimensão desses estragos. A gente viu recentemente aí essas tragédias que aconteceram naturais, né, nas mineradoras, enfim, e aí você vê o quanto uma estrutura, por mais sólida que ela seja, ela acaba não sustentando diante da força na natureza. Mas quando Jesus está nos ensinando isso, ele não fala sobre a nossa estrutura física, ele está falando sobre a nossa estrutura emocional. Ele está falando sobre como nós edificamos a nossa vida. Porque, gente, qualquer estrutura física, por mais que ela seja resistente, por mais que ela seja firme, se ela for destruída, a gente consegue reerguer. Mas a questão emocional, ela tem um peso muito maior nas nossas vidas. Você vê muitas vezes pessoas que passaram por situações de tempestade, quando estão dando uma entrevista, por exemplo, que elas vão recomeçar tudo de novo. Aqueles bens materiais, eles foram embora, mas a fé que elas têm, muitas vezes, faz total diferença para que elas possam viver e reconstruir tudo o que elas tinham perdido. Nós precisamos entender que os nossos sentimentos, a nossa fé, precisa estar focada e firmada em Deus. Quando a gente fala sobre uma estrutura, uma base, pensa numa casa que foi recém-construída. A fachada é maravilhosa. A gente, quando começa a pesquisar os lugares, uma casa para morar, a gente fica muito atento ao designer, né? A estrutura, cores, decoração. Mas de nada vale isso se a estrutura e se a base não for sólida. Eu tenho uma amiga, né? Eu vou começar com os meus casos, tá? Eu sempre tenho alguém conhecido que eu posso citar um exemplo, né? Mas tem uma amiga minha que a irmã dela morava num apartamento, num prédio no Morumbi. Talvez alguém conheça, inclusive, e foi um prédio que foi embargado ano passado, porque ele ficou com risco de queda. E aí eles tiveram que sair, e até agora não tem nenhuma previsão de como eles vão ajustar e arrumar o prédio. Porque muitas pessoas não conseguiram nem descer móveis. Eles só puderam subir para poder pegar o que era necessário, né? O mais urgente possível. E o prédio está lá parado, porque ele corre risco de desabar. E aí agora eles vão fazer todo um trabalho para poder reestruturar, verificar a estrutura, para que ele possa ser morável de novo. Enquanto isso, de nada vale o que está dentro daquele imóvel. Porque pode ser o imóvel melhor decorado possível. Ninguém vai querer se arriscar em entrar em algum lugar que pode desabar a qualquer momento. Então, nós precisamos cuidar bem da nossa estrutura em Deus. E hoje eu quero compartilhar 2 grandes ensinamentos com vocês, amém? O primeiro é que a construção de uma casa sobre uma rocha, ela é demorada e exige mais trabalho e dedicação. Nada que é construído, muito bem construído, é feito de uma hora para outra. A gente pode ver aí na China que o pessoal fez vários hospitais, aquelas estruturas, né? Eles têm uma habilidade muito grande aí, mas não são estruturas definitivas, são estruturas móveis. Ninguém vai morar definitivamente naqueles lugares. Toda boa construção, ela exige cuidado. E a minha pergunta para você é hoje, como é que você tem preparado a sua construção? Em Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz assim, ó, e chamando a si a multidão com os discípulos, disse, quem disse foi Jesus, se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus está falando que se nós queremos ir até Ele, né, seguir os caminhos dEle, nós precisamos, primeira coisa, negar a nós mesmos. E esse é um grande momento de confronto. Porque muitas construções, muitos relacionamentos, muitas decisões são feitas não na palavra, e sim nas próprias decisões das pessoas. Quer ver um exemplo disso? Pensa num casamento. Um casal que se conheceu e que tem conhecimento da palavra de Deus, quando eles se casam, eles já têm aí uma preparação de que a palavra de Deus vai ser a base para eles. Então, quer dizer que na primeira briga, porque vai ter briga, vai ter desentendimento, né? Não tem como falar que existe casal perfeito. Ah, mas eles são da igreja, queridos, não se engane. Existe dificuldade, existe problema para todo mundo. Lembra de Eclesiastes, porque nós estamos falando de pessoas.
E as pessoas, elas são aperfeiçoadas. E elas vão sendo melhores à medida que elas vão se enchendo da palavra de Deus, amém? Quando nós vamos nos permitindo ser direcionados pelo Espírito Santo, nós vamos melhorando. E aí, pega esse casal que acabou de se casar, e eles têm uma dificuldade, na primeira situação, eles vão lá e usam a palavra de Deus para poder resolver aquele impasse. Isso é uma demonstração de alguém que está buscando construir o seu relacionamento, o seu casamento na rocha, que é Jesus. Porque quando tiver uma situação difícil, complicada, eles vão se lembrar o que a palavra diz a respeito de casamento, a respeito do papel do esposo, a respeito do papel da esposa. Agora, um casamento que não conhecia Jesus e que começa a conhecer, às vezes um só conhece, quer dizer que ele vai sofrer por transformações aí, sim ou não? Ele vai ter muitos confrontos, porque até que, imagina, ele já está construído. A gente vai começar a fazer a reforma, Jesus vai começar a mexer na base com as pessoas morando na casa. Quem já fez reforma em casa, né, morando na casa, sabe o desafio que é. É pó, é incômodo, mas depois vale a pena, porque você vai pensar no resultado final. Tem muita gente que pensa em desistir quando está fazendo a reforma. Fica estressado, nervoso. Por quê? Porque enquanto nós estamos tirando as coisas do lugar, queridos, é muito incômodo. E quando Jesus ele vem para ser a nossa base, você tem que permitir que ele venha tirar as coisas do lugar. Porque muitos conceitos que você tem sobre a sua vida, que nós temos sobre a nossa vida, eles são contra a palavra. E na hora da dificuldade, eles podem combater o que a palavra diz em relação ao que nós devemos avançar. Então, por mais que seja difícil, é possível, porque o Senhor, ele faz coisas impossíveis. E ele vai transformar esse casamento. E ele vai transformar. Então, se você está passando por dificuldades na sua casa, no seu casamento, este é o momento de você estabelecer que Jesus, a partir de hoje, quem determina o que é feito na sua casa, no seu relacionamento, a sua postura, é o que a palavra de Deus diz, amém? Não permita que o ego, que o orgulho, que a falta de perdão sejam os elementos que construam a sua casa. Ah, mas eu cresci e eu nunca vi minha mãe pedindo perdão para o meu pai. Meu pai tinha que obedecer a minha mãe, ponto final. Então, aqui, eu que dou a palavra. Você está trazendo maldição sobre o seu lar. Então, entenda o que a palavra está dizendo, busque conhecimento e peça que o Espírito Santo traga convencimento sobre a sua vida, amém? Ah, mas meu cônjuge ainda não conhece a palavra. Ore por ele e seja você um canal de bênção sobre a vida dele. Porque quando nós começamos a transformação aos poucos da nossa vida, a outra pessoa pode ser transformada também. Às vezes pelo nosso testemunho, não é pelo muito falar, mas pela nossa postura, isso pode fazer toda a diferença, amém? Às vezes, a situação também pode estar relacionada à questão do seu trabalho. Você pode estar passando por uma grande tribulação e tempestade sobre o seu trabalho, querido. Mas nós temos na palavra um aprendizado sobre nós sermos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Este é o primeiro passo para que nós possamos ter prosperidade em qualquer coisa que a gente faça. Se você está buscando isso, saiba que o Senhor será fiel sobre a sua vida. Mas faça também a sua parte. Porque edificar não quer dizer que eu vou lá, eu vou ler a palavra e vou ficar achando que não tem que fazer nada. Se eu não negar a mim mesmo, o Senhor ele não vai se manifestar. As obras e o poder de Jesus, o fruto do Espírito Santo, não vai se manifestar na minha vida. Porque o fato não é só eu acreditar na palavra e não agir, nós precisamos praticar. Lembra o que Jesus falou na parábola? Aqueles que ouvem e praticam a palavra. Então, querido, se você está com tribulação no trabalho, primeira coisa, seja fiel. Cumpra os princípios que a palavra diz em relação a primícias, ofertas e dízimos, que o Senhor já vai fazer grandes coisas, porque, inclusive, o dízimo já é o que você já tem nas suas mãos. E trabalhe, querido, se esforce. Tem muitas pessoas que acham que as coisas elas vão cair na mão, como se nada tivesse acontecido. Então, se esforce, faça o melhor. A palavra nos ensina que nós devemos fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Você tem feito o seu melhor? Você tem se dedicado, você tem buscado referência do que é o melhor para que você possa oferecer no seu trabalho, como empregado, como empregador, você tem buscado isso? Não dá para ficar de braços cruzados esperando que simplesmente as coisas aconteçam. Você tem que se mover. Se mova porque o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? O Senhor vai te dar criatividade, o Senhor vai te dar novas ideias, Ele vai te dar novos recursos, pessoas que vão te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte. Tem gente que quer viver de milagre em milagre. Ah, eu quero, andar sobre as águas todas as vezes que tiver uma tempestade. Eu quero andar sobre as águas todas as vezes. E, queridos, muitas vezes Jesus está lá no barco. A gente só precisa saber que Ele está ali com a gente, ficar firme e seguir. Não se abater.
Mas muitas vezes a pessoa quer só viver de milagre em milagre, só o negócio acontecendo no sobrenatural. O Senhor, Ele tem muitos milagres para as nossas vidas, mas que nós possamos fazer o nosso trabalho todos os dias, queridos. É muito fácil a gente ver uma pessoa que está avançando, crescendo, que tem uma família abençoada, que tem um ministério abençoado, que tem um trabalho abençoado, e você fala, olha, essa pessoa, ela conquistou tudo isso e achar que foi fácil. Mas muitas pessoas não veem o tempo que as pessoas estão orando pela sua família, que elas estão jejuando, que elas estão ali se dedicando aos seus discípulos, que elas estão cuidando das pessoas. Esse trabalho de fundação, ele não fica evidente. Ele não fica evidente. Ele não é visivelmente ali para as pessoas algo que se aprecia, porque pagar o preço e negar a si mesmo é algo que dói na nossa alma. Então, por exemplo, a pessoa lá está fazendo um propósito de oração. Eu preciso acordar lá, dei o meu voto que eu vou acordar às 6 horas da manhã. Eu fiz o meu voto que eu vou fazer minha oração às 3 horas da tarde. Ah, mas tem um programa na televisão que eu estou vendo que, não tem problema, eu oro depois. Eu faço depois. Eu leio depois. E muitas vezes nós fazemos isso, nós não trabalhamos no fundamento. Aí, quando vem a dificuldade, qual que é a sua base? É o seriado? É a conversa com o amigo? É o sono a mais? Porque tem gente que perde o sono por não ter conhecimento da palavra, por não aplicar. E aí depois perde a hora de fazer a oração. Que, nossa, eu não dormi mal essa noite, viu? Dormi mal. Por quê? Estou preocupado, estou isso, estou aquilo, outro. Tá, mas você está acordando aí, está orando? Então, eu oro, mas tem dia que eu oro, tem dia que eu não oro. Queridos, nós precisamos entender que o fundamento, ele precisa de trabalho. Ele precisa de uma dedicação e é sua. Ninguém vai vir fazer esse fundamento por você. Você quer uma família sólida? Pague o preço por ela. Você quer conquistar bênçãos? Pague o preço, porque Jesus já deu a garantia para a gente que quando nós buscamos nele, nós temos a paz, que quando nós buscamos a palavra traz santificação sobre a nossa vida. E aí, quando o pessoal vê tudo acontecendo, nossa, que bênção, hein? Olha, você viu na sua célula quantas pessoas? 25 pessoas na célula, não cabe nem na tela do Zoom, que agora eu estou profetizando isso, né? Eu quero 2 telas de Zoom agora na minha célula. Mas aí a pessoa vê lá, nossa, quantas pessoas na célula? E aí? Não está vendo o contato que está fazendo com o discípulo diariamente, frequentemente, o quanto está orando, o quanto está jejuando? Querido, se mova em Deus. Tem coisas que você precisa fazer. O impossível, o Senhor vai fazer. O sobrenatural é o Senhor que vai fazer. Mas você precisa dar o espaço devido para que o Senhor seja a base forte sobre a sua casa. Amém? As tempestades na vida do cristão, elas são inevitáveis, mas nós podemos sempre construir uma casa com base sólida. Uma das coisas que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração é a importância de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Nesses dias aí de quarentena, eu tive a oportunidade de olhar minha casa com outros olhos, né? Aí é a hora que a gente começa a ver coisa que estava no lugar, arruma isso, faz aquilo. Os maridos amam, né? Porque a gente quer pintar teto, trocar papel de parede, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas eu comecei a olhar várias coisas e o Espírito Santo falou sobre isso. Que quando nós começamos a olhar para a nossa casa, nós começamos a ver muitas coisas que estavam entulhadas lá. E é a hora que você precisa fazer aquela faxina espiritual. De tirar sentimentos, mágoas, ressentimentos, crenças, limitações que impedem que o Espírito Santo se mova sobre a sua vida. Se mova sobre a sua casa. Às vezes você pega uma peça de roupa e fala, nossa, nem lembrava que tinha essa roupa aqui, né? Nem lembrava que isso estava aqui. E aí, isso ocupou espaço na sua vida durante tanto tempo ali, você não usou, o que vai fazer com aquilo? É uma caixa? É um equipamento? Quantas coisas nós guardamos na nossa casa física, que se fosse pensar numa reforma hoje, não teriam necessidade nenhuma, atrapalhariam. Se você quer uma transformação plena, queridos, peça para que o Espírito Santo comece agora a entrar na sua vida, no seu coração. Fala, Espírito Santo, muda as coisas de lugar, tira as coisas que não pertencem a ti, tira todo orgulho, tira todo tipo de ira. Muita gente, muitas vezes, falando que perdoa, falando que transformou, e a vida não vai para frente. Por quê? Porque fala que perdoou, mas a aparência é aquela aparência de que vê a pessoa, dá aquele sorriso e está tudo maravilhoso. A fachada está linda, mas o interior está ali.
lembrando das mágoas, lembrando das tristezas, não trazendo perdão, e a pessoa está presa ali. E ela continua com aquele entulho na casa dela. E o Espírito Santo querendo mover, querendo trazer coisa nova. E aí, quando passa por situações, novas situações, parece que ela fica vivendo um mesmo filme. Muitas vezes, quando você passa por várias situações parecidas, é porque você tem coisas que precisam ser transformadas na sua vida. A sua mente precisa ser transformada. Queridos, nós falamos muito sobre isso. O que a palavra diz em Romanos, sobre nós buscarmos a transformação e a renovação das nossas mentes todos os dias. Às vezes a gente ouve uma palavra e a gente fala assim, vou colocar em prática. Aí você sai, sabe, empolgado, cheio do poder de Deus. Eu vou fazer. E nos outros dias, você não tem a prática de estabelecer esse fundamento. Você anota aí o que você vê aqui no culto, quais são os textos, anota e lê todos os dias. Não permita que essas coisas sejam roubadas, porque sabe o que acontece? A pessoa vai passando, na segunda eu estou cheio de fé, na terça vai diminuindo, na quarta, ufa, chegou a quinta, já dá aquele ânimo de novo. Aí na sexta, nem estou pensando nas coisas, quando vai ver, aí no domingo começa tudo de novo. Nós não podemos viver desse jeito. Essa casa ela vai ficando ondulada. Imagina, será que ela está com partes que funcionam? Imagina uma casa com estrutura torta. Sabe as casas dos Estados Unidos? Quem assistiu algum programa de reforma nos Estados Unidos vê muito isso, né? Que às vezes, como muitas casas são de estrutura de madeira, às vezes eles mostram aí que a aparência da casa que está sendo comprada ou vendida está tranquilo, mas quando eles começam a mexer internamente, eles vão vendo uma série de coisas, cupim, infiltração, canos velhos. É a hora de você colocar tudo isso para fora da sua vida. É a hora de você permitir que o Espírito Santo venha trazer renovo sobre a sua casa, queridos, e que venha estabelecer, através dos princípios da palavra, um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre tudo que estiver nas suas mãos. Queridos, se movam em Deus. Tem muita gente que está esperando, eu não sei o que, está esperando Jesus voltar para poder pregar o evangelho, para poder falar, ó, Jesus voltou, está vendo? Está esperando. Permita-se ser usado por Deus para poder pregar a palavra. Ah, mas eu não sei, eu tenho medo de orar. Não tenha medo de orar, queridos. O Senhor, Ele não se move pela oração bonita, pela palavra bonita. O Senhor se move quando nós estamos orando de acordo com a palavra dEle. Então, leia a palavra. Leia a palavra, peça ao Espírito Santo e se mova. O que você está esperando para que você... Ah, mas eu não vou abrir minha célula. Viu, apóstola? Viu, pastor? Viu, pastora? Porque na minha casa, ó, é guerra atrás de guerra. Então, meu filho, o que você está esperando para abrir sua célula? Porque você precisa se manifestar, se mover. Enquanto você não lutar para que as coisas sejam transformadas na sua casa e não buscar isso em Deus, como que as coisas vão mudar? Aí, mais uma vez, é muito cômodo. Aí parece que eu sou uma vítima de toda circunstância, coitado, né? E olha, eu sou tão bom, eu não falo mal de ninguém, eu não falo nada. Tire essas crenças da sua vida hoje, queridos. Repreenda tudo isso e comece a fazer como Jesus nos ensinou. Ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Ouvir a palavra, mas eu não faço isso. Espírito Santo, começa a transformar. Eu vou orar até que eu comece a fazer isso. Não aceite que o confronto da sua alma, queridos, a alma, né, a alma e o nosso pensamento, eles confrontam o tempo todo. Mas nós precisamos colocar o nosso espírito como dominador de tudo isso. Não permita que a sua alma fale mais alto. Eu lembro que quando eu comecei, que agora eu sou fitness, né, gente? Não sei vocês, quem não me conhecia antes, eu sou fitness, né? Eu declaro isso em nome de Jesus, mas eu estou me alimentando direitinho, fazendo exercício e tudo, mas eu brinquei com a pastora Selma no primeiro momento que eu comecei a fazer um processo de reeducação alimentar, e eu falei para ela, eu achava que eu estava com todo o domínio sobre o meu corpo. Mas através do acompanhamento, eu vi que tinha muita coisa que o meu corpo dominava, e eu não percebia. E eu falei, que isso, gente? A palavra fala que o Senhor nos deu um espírito de moderação. Então, tenha autocontrole sobre os seus pensamentos. Tenha autocontrole sobre as suas ações. Tenha autocontrole sobre o que você fala. E se você estiver falando algo contrário, peça perdão. E comece a declarar a palavra de Deus sobre transformação sobre a sua casa, queridos. Não, a gente não pode mais permitir, aceitar, viver uma semana. Ai, mas olha, foi isso. Queridos, o tempo está chegando. Jesus está voltando. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de salvação, que precisam ser transformadas. E você tem uma vida. A palavra fala em João que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, não aceite uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, uma vida miserável. Busque viver o melhor desta terra.
Você tem autoridade para poder declarar isso. E quando nós buscamos isso, queridos, nós podemos viver e contar as maravilhas do Senhor sobre a nossa casa. Amém? Que você tome posse disso hoje. Se você crê que o Senhor vai se manifestar e já está manifestando, se expresse a Ele. Agradeça ao Senhor agora. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Não permita, Senhor, não permita que as coisas tomem o lugar de Deus na sua vida. Amém? É importante que nós nos posicionemos. E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a construção de uma casa sobre a rocha, ela é resistente a tempestades. Então, a primeira coisa é você saber como eu faço para construir uma casa na rocha. É ouvindo a palavra, colocando ela em prática, e o Senhor, Ele vai sendo a minha base para todas as coisas. Mas quando nós falamos sobre essa construção de ser resistente, a palavra fala, volta lá no capítulo 7, no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Olha só. A tempestade é tão forte, imagina uma tempestade que bate, que entra a água, molha, causa um alvoroço muitas vezes. Mas esta casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Aqueles que conhecem a palavra, essa é a grande diferença, queridos, daqueles que conhecem a palavra de Deus e daqueles que não conhecem. Tem muita gente hoje que está passando por situações desastrosas, porque não conhecem a palavra de Deus. Agora, aqueles que conhecem, por mais que seja difícil, por mais que esteja passando por algum tipo de situação difícil, sabe que esse tempo vai passar e que é o Senhor que está com você na tempestade. Amém? Nós acabamos de cantar sobre isso. É Ele que está conosco na tempestade e Ele que nos mantém seguros, guardados, protegidos. Nós temos em Jesus um abrigo. Nas casas, nos lugares onde tem tempestades, as pessoas muitas vezes criam abrigos subterrâneos, né? Onde na situação difícil eles podem entrar lá, eles têm suprimento, eles deixam tudo preparado. Tem gente que deixa toda roupa, tudo. Ele pode passar 1, 2, 3 meses lá dentro. Jesus é aquele que traz um abrigo seguro para você, querido. Creia. Não importa, como o pastor Adão disse, talvez você esteja ouvindo hoje pela primeira vez, e você nunca ouviu falar sobre este poder que há em Jesus. Esta é a palavra para você, para que você possa saber que em Jesus você tem um abrigo seguro, que Ele cuida da sua casa, que Ele cuida da sua família, e que Ele quer ser a base da sua casa. Ele quer ser a base onde você vai construir a sua casa, os seus relacionamentos, os seus negócios e tudo que você tem na sua casa. Amém? O texto, ele nos mostra que muitas tempestades vão chegar, muitas circunstâncias adversas vão vir sobre os dois tipos de construção. Mas quando a nossa vida está firmada em Jesus, que é a nossa rocha inabalável, nós jamais vamos perder a garantia de que as tempestades não virão. Nós teremos sempre a certeza de que a nossa casa, ela permanecerá em pé. Amém? Mas isso, querido, é uma decisão que nós temos que ter. Porque como Jesus falou, quem quiser vir após mim, após Jesus, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Hoje é o dia que você vai negar a você mesmo, amém? Eu declaro que hoje você vai colocar e vai deixar para trás todas as atitudes que te impeçam de seguir a Jesus. Muitos discípulos na época retrocederam. Muitas pessoas falavam que era duro o discurso de Jesus. Mas nós temos uma garantia, queridos, de que não importa, melhor é nós abrirmos mão de nós mesmos e recebermos do Senhor as características dEle, a fé na palavra para nós sermos transformados. Quando nós estamos com Jesus, queridos, nós não estamos sozinhos. Não é vergonha você perdoar aquele seu familiar, mesmo que ele não tenha te pedido perdão. Você não está se humilhando e sendo menos do que ele. Ao contrário, você está seguindo o que a palavra está dizendo e a bênção do Senhor virá sobre a sua casa. Seja praticante da palavra. Hoje é a hora de você se colocar aí à disposição para que o Senhor venha se mover e que o Espírito Santo venha se mover sobre a sua casa, amém? Que você possa ficar de pé agora e que você possa colocar diante dele, que está vendo o seu coração, que está olhando aí cada um dos cantos da sua casa espiritual, da sua mente, das suas decisões, de como você estabeleceu a sua vida até agora. Sem julgamentos, queridos, o Senhor Jesus, Ele quer transformar. Ele quer transformar a sua realidade em algo muito melhor. Mas essa é uma decisão sua.
É uma decisão que você deve tomar. Então, que você agora venha colocar diante do Senhor cada uma das coisas que você quer abandonar, que você quer colocar para trás, que você quer negar a si mesmo. Declare isso. Declare isso na sua casa. Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa orgulhosa, eu não quero ser mais uma pessoa incrédula. Eu não quero dar ouvidos ao que os jornais estão falando, mas eu quero dar ouvidos ao que a tua palavra diz. Eu não quero mais, Senhor, estabelecer que na minha casa as ordens, a maneira como nós conduzimos as coisas, são como nós aprendemos com os nossos pais. Se elas não estiverem de acordo com a tua palavra, muda elas hoje em nome de Jesus. Senhor, eu quero que os meus negócios sejam transformados, que toda obra da minha mão, Senhor, ela venha a ser, Pai, próspera, e eu venha, Senhor, ser ministrado sobre a importância de ser fiel, Senhor, nos teus dízimos, nas ofertas, nas primícias, mesmo num tempo de tempestade. Hoje, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero que o Senhor venha fazer uma reforma no meu lar, na minha casa espiritual. E eu quero estabelecer um novo tempo. Um tempo, Senhor, onde não importa qual seja o vento que bata lá fora, a tempestade, o tufão que venha, o furacão que venha. Eu quero ter a certeza de que em Ti eu estou colocando os meus fundamentos. Amém? Que você possa colocar isso diante do Senhor agora. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que o Senhor venha tocar e venha transformar, queridos. Se arrependa daquelas coisas que talvez você tenha tomado o lugar de Deus. Muitas vezes alguns ainda já conhecem a palavra, já conheciam, cresceram no Evangelho. E depois de um tempo decidiram tomar as suas próprias rédeas. Querido, essa palavra é para você. Volte. O Espírito Santo está fazendo você lembrar de coisas que você aprendeu quando você era criança, com os seus pais, e que de alguma forma você se rebelou contra isso. Mas hoje o Senhor quer transformar a sua casa, amém? O Senhor quer estabelecer uma nova história sobre a sua vida. E para você que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, se prepare, porque o Senhor vai fazer uma transformação na sua casa também, amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida de cada um, Senhor, dos meus irmãos, amigos, aqueles que estão chegando pela primeira vez hoje. Toca a vida de cada um, Senhor. Nós sabemos que as tempestades, elas são inevitáveis, mas quando a nossa casa está firmada em Ti, nós não seremos abalados, Senhor. Nós passaremos por qualquer tipo de dificuldade, porque a Tua palavra nos garante que Jesus é a nossa paz, que em Jesus nós temos paz, Senhor, e que nós podemos, Senhor, crescer e avançar, Senhor, através do conhecimento da Tua palavra. Por isso eu te peço agora, ajuda os meus irmãos, Espírito Santo, toca o coração de cada um deles, e que eles possam, Senhor, decidir, colocar para fora tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Que eles possam hoje, Senhor, escrever uma nova história sobre a sua casa, Pai. Que eles possam dedicar tempo para este fundamento, para esta base, para essa estrutura sólida. Tira os olhos da aparência. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas vivem de aparência. Eu declaro agora, Pai, que quem está vivendo de aparência, Senhor, se coloque diante de Ti, porque o Senhor quer transformar. Aqueles que mostram que está tudo bem para os outros, mas em casa está tudo destruído. Hoje o Senhor tem restauração sobre o seu lar, querido. Hoje o Senhor tem transformação sobre a sua casa, sobre a sua vida sentimental. Muitos que falam que estão bem, estão tranquilos, mas que estão despedaçados emocionalmente. O Senhor tem transformação sobre a sua vida. O Senhor, Ele tem vida abundante sobre cada um de nós. E hoje nós podemos tomar posse. Por isso eu declaro, Senhor, que seja feito assim sobre a vida dos meus irmãos. Que sejam prudentes, ó Pai, edificando a sua casa, Senhor, na rocha que é Jesus. Em nome de Jesus.